Hoje nós vamos falar das maiores zebras da história dos estaduais. Vamos relembrar alguns daqueles momentos que você usou ou foi zoado por causa de um resultado inesperado. E vai por mim, a zebra não perdoa ninguém, nem alguns dos melhores times de todos os tempos conseguiram escapar. Então, sem cera, bora pro vídeo. Em primeiro lugar, por que existe essa expressão deu zebra? Não sei. Vamos voltar um pouquinho no tempo e começar com o jogo que deu origem a essa expressão. O ano era 1964, o Campeonato Carioca ia começar e além dos quatro grandes, o Bangu, comandado pelo bicheiro Castor de Andrade, também era favorito. A Portuguesa da Ilha do Governador arrancou um empate contra o forte Bangu do Castor. E o time lusitano era comandado pelo técnico e também frasista Gentil Cardoso, que após o jogo disse o seguinte: "Nós não somos favoritos porque a imprensa arranjou os donos das vagas, mas continuamos aqui trabalhando escondidinhos e pode ser que dê zebra." A referência à zebra é porque é um animal que não tem no jogo do bicho, ou seja, não tem como ela ser sorteada, é um resultado impossível de acontecer. Um pouco mais pra frente, no mesmo campeonato, a Portuguesa voltou a surpreender a todos quando derrotou o Vasco por 2-1 nas Laranjeiras, e depois do jogo, o Gentil atacou novamente. Eu não disse que ia dar zebra? Que ainda vai dar muita zebra nesse campeonato? Pois é, acharam graça, zombaram, agora aguentem. Foi assim então que a expressão deu zebra entrou pro vocabulário do nosso futebol. E por causa desse episódio, o mascote da Portuguesa da Ilha do Governador é uma zebra. E por falar em mascote, em 1986 a Inter de Limeira, que tem um outro bicho como mascote, nesse caso um leão, foi a zebra do Campeonato Paulista. O time do interior se classificou para as semifinais do campeonato após vencer o primeiro turno e ter a melhor campanha no geral. O treinador era nada mais nada menos que o grande Pepe, o canhão da vila, campeão de tudo ao lado de Pelé no Santos. E por uma ironia do destino, o adversário na semifinal foi justamente o Santos. A Inter passou fácil com 2-0 na ida em plena Vila Belmiro e depois de 2-1 em Limeira. Mas zebra maior que eliminar um gigante na semi é bater outro gigante na final e ficar com o título, concorda? O gigante que estava no caminho da Inter de Limeira na grande final era o Palmeiras. Ambos os jogos foram no Morumbi. No primeiro o placar foi 0-0 e no segundo os comandados de Pepe venceram por 2-1 e se tornaram o primeiro time do interior a vencer o Paulistão. E daí, você confere quase aos 48, fim de jogo, Inter de Limeira campeão paulista. Mas em 1990 os times do interior aprontaram uma zebra ainda maior. A final não foi disputada por apenas um, mas dois times do interior. O Bragantino, que tinha no elenco o futuro tetracampeão mundial Mauro Silva e era comandado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo ainda em começo de carreira, deixou para trás os gigantes Corinthians e Santos para se classificar para a final. E no outro grupo, o Novo Horizontino ficou com a vaga do Palmeiras. E outra zebra do campeonato foi o São Paulo, que nem conseguiu chegar na última fase. A zebra, quer dizer, a final entre Bragantino e Novo Horizontino ficou conhecido como a final caipira. E os torcedores entraram na onda, indo para o estádio caracterizados como caipiras. No fim, após dois empates pelo placar em 1-1 e uma prorrogação sem gols no segundo jogo, o Bragantino foi campeão em uma final emocionante. Você é Aparecido, parece que esqueceu o relógio. Vamos para 1 minuto, termina o jogo! Bragantino! Campeão paulista de 1990! Outra zebra emocionante em campeonatos paulistas foi o Ituano em 2014. Na primeira fase, a equipe treinada por Doriva já deixou o Corinthians para trás. Na semifinal, bateu o Palmeiras e foi para a final encarar o Peixe. No primeiro jogo, o Galo de Itu levou a melhor por 1-0. Na volta, o Peixe devolveu o resultado e a decisão foi para os pênaltis. E após uma dramática e equilibrada disputa, o time de Itu levou para casa o título. O médico que estava chorando, lá vai Neto, atenção, bateu com a perna direita, campeão, Ituano campeão paulista! Se no Paulistão de 2014 a zebra foi um rubro-negro, no Campeonato Baiano de 2011 o rubro-negro foi a vítima. Vitória foi encarar o Bahia na final, mas calma. Não é o Bahia, o seu tradicional rival tricolor de aço, não. O adversário foi o Bahia de Feira de Santana, que aliás já tinha se classificado de fase na frente do seu xará mais famoso. Após um empate em 2-2 no primeiro jogo em Feira, os dois se enfrentaram no Barradão e o Bahia era quem tinha que vencer o jogo para ficar com o título, e foi quem jogou como time grande. Com a vitória por 2-1, o time do interior ficou com o título na casa dos comandados de Antônio Lopes. Vai pedir a bola, o Bahia de Feira vai se sagrar campeão baiano de 2011, o Bahia de Feira, 2-1
em cima do Vitória, faz a festa, o tricolor, o azul, vermelho e branco de Feira de Santana. E essa não foi a primeira vez que o Lopes sofreu com uma zebra no estadual, não. No ano 2000, o delegado estava comandando o Grêmio, que tinha nomes como Danley, Zinho e Ronaldinho Gaúcho. Do outro lado, tinha o Caxias do Sul, treinado por um até então desconhecido Tite. E contra o Caxias ainda pesava o fato de que no período entre 1954 até 1999, apenas uma vez o título gaúcho não tinha sido vencido pela dupla Grenal. E para completar, esse único título foi do seu arquirrival Juventude em 1998. Mas o Caxias era um time muito bom e atropelou o Imortal no primeiro jogo da final em casa, por 3-0. Na volta, a equipe da Serra Gaúcha segurou o 0-0 e ficou com a taça, e com direito a pênalti perdido pelo craque Ronaldinho Gaúcho. E já que estamos falando em craque, nem mesmo um dos maiores craques do nosso futebol escapou das zebras em estaduais. O grande Zico comandou um dos maiores times da história, ganhando títulos em cima de equipes muito fortes, como o Atlético Mineiro de Reinaldo, o Vasco de Roberto Dinamite, e nem mesmo o Liverpool foi páreo para o Flamengo de Zico, Júnior e Companhia Limitada. Coube um pequeno time da região serrana do Rio de Janeiro conquistar a façanha de deter esse time histórico, e com direito a gol folclórico. O ano era 1980. O Flamengo era tricampeão carioca e buscava o tetra. Pela 8ª rodada do segundo turno, o Mengão subiu a serra e foi à cidade de Petrópolis enfrentar o Serrano. A neblina e a chuva castigaram muito o campo do pequeno estádio Atílio Marotti a ponto do jogo quase ser adiado. Mas o jogo aconteceu e aos 18 minutos do primeiro tempo, a Napolina fez um dos seus únicos 2 gols na carreira. Com o gol do herói improvável, o Serrano venceu o jogo e tirou as chances do tetra do Flamengo. E para piorar, o astro Zico sofreu uma contusão e ficou meses sem jogar. E os rivais que nunca perdoam gozaram e muitos rubro-negros, enquanto o jogador Napolina ficou marcado pelo seu histórico gol. Outro destaque da zebra, outro destaque do Serrano nesse jogo foi o goleiro Acácio, que chamou tanto a atenção que foi contratado pelo arquirrival do rubro-negro, o Vasco da Gama. E olha que ele teve uma grande passagem por lá, conseguiu ser até campeão brasileiro em 89. Já o Anapolina nunca mais teve destaque na carreira. Boa, essa é uma daquelas histórias que só o futebol proporciona, não? Mas e você, gostou desse vídeo? Que outra zebra ficou faltando? Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para ficar por dentro de tudo no mundo do futebol. Eu fico por aqui, até a próxima. Valeu!